Era uma noite escura e chuvosa, o tipo de noite que parece engolir qualquer vestígio de luz. Eu estava em minha pequena casa no interior, sentada na sala, ouvindo o som da chuva batendo no telhado, quando um telefonema inesperado mudou tudo. Era meu amigo João, a voz trêmula e desesperada do outro lado da linha. Ele falou de um lugar, um terreiro de macumba, escondido na periferia da cidade. Algo terrível havia acontecido lá, e ele precisava de ajuda. João sempre foi cético, nunca acreditou nessas coisas, mas naquela noite ele estava diferente. Algo o havia convencido, e ele parecia verdadeiramente apavorado. Decidi ir até lá. Dirigi sob a chuva torrencial, com o coração acelerado e a mente cheia de dúvidas. Quando cheguei, o terreiro parecia abandonado. As velas estavam apagadas, as oferendas destruídas e o chão coberto de lama. João me esperava na entrada, com os olhos arregalados de medo. Ele começou a contar. Disse que havia ouvido falar de uma mulher, Dona Zélia, uma macumbeira famosa na região. Ela tinha sido chamada para ajudar uma família que acreditava estar sendo vítima de uma maldição. Mas algo deu terrivelmente errado. Durante o ritual, os tambores começaram a tocar sozinhos, as velas explodiram em chamas verdes e um vento gelado varreu o terreiro. João estava lá como espectador, e viu Dona Zélia desmaiar no meio do ritual. Quando ela acordou, não era mais a mesma. Seus olhos estavam vidrados, e ela falava em uma língua desconhecida. A família, apavorada, fugiu do lugar, mas João, curioso e incrédulo, ficou. Enquanto ele me contava isso, algo chamou nossa atenção. Uma figura encapuzada apareceu na entrada do terreiro, movendo-se lentamente em nossa direção. João e eu congelamos. A figura parou a poucos metros de nós e tirou o capuz. Era a Dona Zélia. Seus olhos, agora negros como a noite, nos encaravam com uma intensidade sobrenatural. Ela começou a murmurar, suas palavras ecoando pelo espaço vazio. Senti um frio subir pela minha espinha. De repente, João caiu no chão, convulsionando. Tentei ajudá-lo, mas não conseguia me mexer. Era como se uma força invisível me mantivesse no lugar. Dona Zélia se aproximou de João, colocando as mãos sobre sua cabeça. O corpo dele parou de se contorcer e ficou imóvel. Então, ela se virou para mim. Seus olhos penetraram nos meus, e senti uma presença, algo antigo e poderoso, me observando. De repente, tudo ficou escuro. Acordei horas depois, sozinho no terreiro. João havia desaparecido. A única coisa que encontrei foi um pequeno amuleto de ferro, sujo de sangue, no lugar onde ele estava deitado. Desde aquela noite, nunca mais vi João. O terreiro foi fechado, e Dona Zélia desapareceu sem deixar rastros. Mas algo mudou em mim. Às vezes, sinto que não estou sozinho, como se uma sombra me seguisse. E todas as noites, antes de dormir, ouço um sussurro distante, chamando meu nome. Acho que nunca saberei o que realmente aconteceu naquela noite. Mas sei que algo antigo e poderoso foi despertado, e sinto que sua presença ainda está comigo, esperando o momento certo para se revelar. Me chamo Júnior, esta é a história de como fui envolvido em um mundo que nunca pensei existir, um mundo de macumbaria. Eu sempre fui cético, rindo das superstições e histórias que ouvia quando criança. Mas um evento mudou minha percepção para sempre. Tudo começou em uma sexta-feira, logo após o pôr do sol. Eu tinha acabado de me mudar para uma antiga casa no interior, herdada do meu avô. A casa tinha uma aparência desgastada, com paredes rachadas e um jardim que parecia ter sido abandonado há décadas. Os vizinhos evitavam passar por lá, sussurrando sobre os mistérios que a casa guardava. Eu, com minha mente racional, ignorava esses comentários. Naquela noite, enquanto explorava o sótão, encontrei uma caixa velha e empoeirada. Dentro, havia velas, pequenos bonecos de pano, ervas secas e um livro grosso de capa preta, sem título. A curiosidade me venceu, e comecei a folhear o livro. Estava cheio de rituais, cânticos e símbolos que não conseguia entender. Lembrei das histórias de minha avó sobre como meu avô era um praticante de macumbaria.
Sempre achei que eram exageros. Até aquela noite. Enquanto lia, notei uma figura se mover na escuridão do sótão. Meu coração disparou. Pensei que fosse apenas minha imaginação, mas então ouvi um sussurro, como um lamento baixo. Segui o som até um canto escuro, onde encontrei um pequeno altar, coberto de poeira e teias de aranha. No centro, um velho crânio humano me encarava. Com um misto de medo e fascinação, decidi acender uma das velas da caixa e murmurei algumas palavras do livro. Naquele momento, um vento gelado percorreu a sala, apagando a vela. O silêncio era palpável, interrompido apenas pelo som dos meus batimentos cardíacos. Quando finalmente recuperei a coragem de acender a lanterna, percebi que algo havia mudado. O crânio não estava mais onde eu o tinha visto. De repente, senti uma mão fria em meu ombro. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. No entanto, a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Desci correndo as escadas e tranquei a porta do sótão, respirando pesadamente. Naquela noite, tive pesadelos terríveis. Via figuras sombrias ao redor da minha cama, murmurando em uma língua desconhecida. Quando acordei, suando frio, encontrei marcas de mãos na poeira do chão ao lado da cama. Marcas que não estavam ali antes. Decidi buscar respostas com Dona Zilda, uma velha benzedeira da cidade. Ela olhou para mim com olhos preocupados e disse: "Você despertou algo, algo que estava adormecido há muito tempo. Aquela casa tem um passado sombrio, e você abriu a porta para ele." Seguindo suas instruções, voltei à casa e realizei um ritual de purificação. Cada passo me deixou mais nervoso, mas eu precisava fechar aquela porta que imprudentemente abri. Quando terminei, senti um peso sair dos meus ombros. As noites seguintes foram tranquilas, sem pesadelos ou figuras sombrias. Hoje, sempre que ouço alguém falar sobre macumbaria, fico em silêncio, lembrando da minha própria experiência. Não sou mais cético. Sei que há coisas neste mundo que nossa mente racional não pode explicar, e que às vezes, é melhor deixar certos mistérios adormecidos. Eu nunca pensei que estaria aqui, compartilhando essa história. Cresci em uma pequena cidade, onde as superstições e os rumores de práticas ocultas eram comuns, mas eu sempre achei que eram apenas histórias para assustar crianças. Até que eu me vi envolvido em algo que mudou minha vida para sempre. Era uma noite fria de inverno. Eu estava passando por um momento difícil, sentindo-me perdido e desesperado. Um amigo meu, Carlos, mencionou um lugar onde eu poderia encontrar respostas. Ele me falou sobre uma senhora chamada Dona Marta, conhecida na cidade como uma poderosa praticante de macumbaria. No começo, hesitei, mas a curiosidade e o desespero foram mais fortes. Decidi procurá-la. A casa de Dona Marta ficava nos limites da cidade, escondida entre as árvores, quase como se a natureza tentasse esconder seu segredo. Quando cheguei, fui recebido por um silêncio inquietante, apenas interrompido pelo som distante dos grilos. Dona Marta me recebeu com um olhar que parecia penetrar minha alma. Seus olhos escuros brilhavam sob a luz das velas. Ela sabia por que eu estava ali, antes mesmo de eu abrir a boca. "Você busca respostas", disse ela, com uma voz baixa e carregada de mistério. Ela me levou a um quarto nos fundos da casa, onde havia um pequeno altar coberto de velas, ervas e objetos que eu não conseguia identificar. Dona Marta começou a cantar uma melodia antiga, que parecia ecoar através do tempo. Ela me instruiu a fechar os olhos e a repetir suas palavras. Enquanto eu fazia o que ela mandava, senti uma mudança no ar. Algo pesado e denso parecia envolver o ambiente. Senti um frio percorrer minha espinha. De repente, vi imagens em minha mente, visões de pessoas e lugares que eu nunca havia visto antes. Era como se eu estivesse fora do meu corpo, observando tudo de uma perspectiva diferente. As visões ficaram mais intensas, e comecei a ver rostos familiares. Pessoas que eu conhecia, amigos, familiares, todos pareciam estar em algum tipo de perigo. Eu queria parar, mas parecia que algo estava me segurando ali, forçando-me a continuar. Quando finalmente abri os olhos, Dona Marta me olhava com um sorriso enigmático.
Você encontrou o que procurava? Perguntou ela. Eu não sabia o que responder. As visões ainda estavam frescas em minha mente, e eu me sentia exausto. Saí da casa de Dona Marta naquela noite, mas as visões me perseguiram. Comecei a perceber que algumas das coisas que vi estavam se tornando realidade. Era como se eu tivesse desbloqueado algo, um poder que eu não sabia que tinha. Mas com esse poder, vieram consequências. As pessoas ao meu redor começaram a notar mudanças em mim. Alguns se afastaram, outros ficaram curiosos. E eu? Eu continuei voltando à casa de Dona Marta, cada vez mais atraído por aquele mundo oculto. Aprendi coisas que nunca imaginei serem possíveis, mas também paguei um preço alto por isso. Hoje, vivo com o peso de saber o que está além do véu da realidade. Sei que não posso voltar atrás, mas às vezes me pergunto, e se eu nunca tivesse ido àquela casa? E se eu tivesse ignorado a curiosidade e o desespero? Talvez, só talvez, minha vida fosse diferente agora. Eu me chamo Ana, e há cerca de 5 anos, minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei. Vou contar como me envolvi com a macumbaria e como isso mudou tudo. Era uma noite fria de inverno quando tudo começou. Eu estava em um ponto da minha vida em que nada parecia dar certo. Meu relacionamento havia terminado de forma abrupta, perdi meu emprego e, para completar, minha saúde estava debilitada. Foi então que uma amiga me falou sobre uma mulher, uma mãe de santo, que poderia me ajudar a reverter minha sorte. Curiosa e desesperada, fui até a casa dela. Era um lugar simples, mas havia algo no ar, uma sensação de que eu estava entrando em um mundo diferente. A mãe de santo, uma mulher de olhar penetrante, me recebeu com um sorriso enigmático. Após contar minha história, ela me ofereceu uma solução: realizar um ritual de macumba para afastar as energias negativas que estavam me rondando. Eu aceitei. Não tinha nada a perder. Naquela mesma noite, começamos o ritual. Ela preparou um altar com velas, ervas e imagens de entidades que eu não conhecia. Ao redor do altar, desenhou símbolos no chão com uma precisão assustadora. Enquanto ela entoava cânticos em um idioma desconhecido, eu senti um frio percorrendo minha espinha. De repente, senti uma presença ao meu lado. Quando olhei, vi uma sombra que não deveria estar lá. Minha respiração ficou ofegante, e a mãe de santo pediu para eu manter a calma. Ela disse que a presença era um espírito que estava ali para ajudar, mas eu não conseguia me sentir tranquila. Os dias seguintes foram estranhos. Coisas pequenas começaram a mudar. Consegui um novo emprego quase imediatamente e conheci uma pessoa maravilhosa que trouxe alegria para minha vida. Contudo, junto com essas mudanças positivas, comecei a ter pesadelos. Em meus sonhos, vi a sombra da noite do ritual, sempre observando, sempre perto. Certa vez, acordei no meio da noite e encontrei objetos de meu quarto movidos. As velas que a mãe de santo havia me dado estavam acesas, apesar de eu ter certeza de que as apaguei antes de dormir. Cada vez mais, sentia que estava perdendo o controle sobre minha própria vida. Parecia que havia uma força invisível que guiava meus passos, e não era algo bom. O ponto culminante veio quando, ao olhar no espelho, vi a sombra atrás de mim, refletida de forma nítida e clara. Ela parecia estar tentando me dizer algo que eu não conseguia compreender. Corri até a casa da mãe de santo, desesperada, e ela me recebeu com um olhar sério. Disse que, ao fazer o ritual, abrimos uma porta para o mundo espiritual, e agora eu precisava fechar essa porta. Realizamos outro ritual, desta vez para despedir o espírito que havia me seguido. Foi uma experiência ainda mais intensa e assustadora que a primeira. Quando terminamos, senti uma leveza que não sentia há muito tempo. A sombra desapareceu dos meus sonhos e nunca mais a vi no espelho. Hoje, olho para trás e me pergunto se fiz a escolha certa. Minha vida melhorou, mas o preço que paguei foi alto. Ainda tenho receio de mexer com o que não compreendo, e não consigo esquecer a sensação de que, por um tempo, fui apenas uma marionete nas mãos de forças que não posso controlar. Meu nome é Mariana e,
Há alguns anos, envolvi-me com algo que jamais imaginei fazer, a prática de macumbaria. Até hoje, tenho calafrios ao lembrar de tudo o que aconteceu. Tudo começou quando me mudei para uma nova cidade por conta de um trabalho. Eu estava sozinha, sem amigos e família por perto. Em um dos meus passeios pelo bairro, conheci uma senhora chamada Dona Cecília. Ela morava na casa ao lado da minha e logo nos tornamos amigas. Dona Cecília era uma mulher fascinante. Contava histórias sobre suas viagens e sobre como ajudava as pessoas com seus conhecimentos espirituais. Aos poucos, fui me envolvendo mais com suas conversas e rituais. Um dia, ela me convidou para uma cerimônia especial. Eu estava curiosa e aceitei o convite. Ao chegar à casa dela naquela noite, o ambiente estava diferente. A sala estava cheia de velas, com um forte cheiro de ervas. Ela me deu um colar e pediu que eu o usasse durante o ritual. Disse que aquilo me protegeria. Sentei-me no círculo traçado no chão, e Dona Cecília começou a entoar cânticos em uma língua que eu não compreendia. Aos poucos, senti uma energia diferente tomando conta de mim. Meus olhos pesavam e, por um momento, parecia que o tempo havia parado. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. Objetos mudavam de lugar, sombras pareciam se mover sozinhas e eu tinha pesadelos frequentes. Fui falar com Dona Cecília e ela me tranquilizou, dizendo que era normal no início e que eu precisava me acostumar. Entretanto, o que deveria ser um simples ajuste tornou-se um tormento. As manifestações ficaram mais intensas. Uma noite, acordei com a sensação de alguém me observando. Quando abri os olhos, vi uma figura escura no canto do quarto. Ela não tinha rosto, apenas uma presença opressora. Desesperada, voltei à casa de Dona Cecília, mas para minha surpresa, a casa estava vazia. Não havia sinal de que alguém morasse lá. Perguntei aos vizinhos, mas todos disseram que aquela casa estava desocupada há anos. Fui procurar ajuda em um centro espiritual. Ao relatar o que aconteceu, disseram que eu havia sido vítima de um ritual de macumbaria e que a entidade que me assombrava havia sido invocada naquele ritual. Passei por várias sessões de limpeza espiritual até conseguir me livrar daquela presença. Até hoje, não sei quem ou o que realmente era a Dona Cecília, mas uma coisa eu sei, nunca mais me envolvi com nada relacionado à macumbaria. O medo de reviver aqueles momentos é algo que carrego comigo todos os dias.